Hoje eu sou estudante de letras do Instituto Federal de São Paulo, sou o primeiro da minha família na universidade. Estou como presidente do Centro dos Estudantes de Santos e Região, que é a entidade que representa os estudantes universitários da Baixada Santista, e fui um dos coordenadores do projeto aqui do Go Alemoa Go, mas também fiz parte da Rede Jovem Anne Frank durante 4 anos aqui, que era um projeto do bairro da Alemoa, que se iniciou na UNE Oswaldo Justo, aqui em Santos. Eu acho que quando a gente conheceu, na verdade, a história da Anne Frank, lá no 9º ano, a gente não sabia nem o que era direitos humanos, então era algo que nem passava perto do nosso pensamento. E aí a gente foi conhecendo através de uma capacitação com a Luana, com a Adriana também, que veio lá de Cabreúva para nossa primeira capacitação. Lembro que era até, inclusive, época de eleições, então a gente estava muito debatendo a polarização do Brasil e tudo mais. E a gente começou a entender o que era cada um desses direitos, a partir de cada princípio do que a gente vivia mesmo dentro da nossa comunidade e até mesmo da escola. Então a gente fazia algumas ligações do direito à educação, direito a saneamento básico, direito à saúde, e como isso, na verdade, faltava nos nossos dia a dia, no nosso cotidiano aqui na Alemoa. Então acho que a história da Anne Frank fez a gente ter essa reflexão. Não só a história da Anne Frank, mas a Segunda Guerra Mundial como um todo, né? Então, quando a gente estudou sobre a Segunda Guerra Mundial, tivemos esse momento de capacitação, foi muito importante. E aí a gente começou a entender que as coisas, elas não eram assim do nada, né? Que elas eram algo construído historicamente para que chegasse a esse nível onde nós estamos hoje. A gente entendeu também que a Anne Frank e a Segunda Guerra Mundial teve uma grande influência, assim, para a maneira como a gente vive nos dias de hoje. Então a gente faz esses pontos, principalmente de ligação, da falta de direito à moradia, da falta de direito ao saneamento básico, da falta de educação de qualidade, até mesmo da falta de acesso a esses espaços. Lembro que tinha algo que a gente falava muito da Anne Frank, que era a questão da alimentação, que chocava muito a gente, a questão de comer uma batata por dia e tudo mais. E em um dado momento, assim, no Brasil, principalmente no período da pandemia, a gente viu muitas pessoas passando fome, né? Então tinha muito da história da Anne Frank que a gente pudesse aprender e levar também, assim, para os dias de hoje, fazer essa ligação. Então a gente vivia fazendo sempre essa reflexão do que aconteceu no passado para do que está acontecendo no presente. Foi muito importante a construção da rede como um todo. Eu acho que trouxe para a Alemoa como um todo um senso de coletividade, de que dava para fazer diferente, que dava para mudar a situação, inclusive do contexto histórico, porque a gente conhece muito pouco sobre a nossa cidade. Então, quando começou essa proposta de conhecer a história da Anne Frank, o passado, a Segunda Guerra Mundial, a gente também começou a pesquisar sobre a história de Santos, a história da Alemoa, por exemplo, para saber qual que era o passado disso. Eu lembro que a gente até fez uma atividade com o Go Alemoa Go, ou era com a Rede Jovem Anne Frank mesmo, que a gente levou as crianças de uma escola, que a gente fazia a contação de história pros 5º anos, no Oswaldo Justo, e a gente levou eles para ir no centro de Santos, o nome do projeto Era Uma Vez em Santos, e contava a história da cidade, né, e de por que tinha os telhados daquele jeito, de por que o centro histórico era daquele jeito. Então acho que através, inclusive, da história da Anne Frank e do projeto, a gente começou a buscar o histórico mesmo da nossa cidade, da nossa comunidade, o que já tinha passado por aqui antes. E aí a gente foi, inclusive, se baseando nisso. Acho que uma das coisas concretas em cima disso é a questão da festa junina, né? Porque a festa junina era algo que acontecia historicamente no nosso bairro. Quando a gente estava na Rede Jovem Anne Frank, a gente só ouvia falar, não tinha ninguém para organizar e tudo mais na disposição. A gente pegou o contexto histórico que tinha da festa junina, que era muito bom, de união mesmo, de conseguir fazer as coisas, e retomamos isso à frente dessa rede que conseguiu unir muito mais pessoas e conseguir concluir que a festa fosse um evento anual, assim como acontece hoje em dia todos os anos. Mas acho que a gente conseguiu aprender muito com a história da Anne Frank e teve muito impacto aqui no bairro da Alemoa como um todo. Me fez uma pessoa mais sensível, afetuosa, coletiva também, nesse sentido. Na Rede Jovem e nos projetos que a gente fazia, a gente aprendia muito sobre coletividade, sobre lidar com os diferentes, sobre, existe uma pessoa que você não fala, que mora na mesma comunidade que você, mas vocês precisam construir as coisas juntos, e acho que isso aqui foi levando para a vida também. Inclusive sobre aprender a dialogar com quem não pensa a mesma coisa que você, conseguir construir as coisas em conjuntos e entender que tem divergências também em todos os espaços de construção. Então eu acho que a formação que trouxe eu levo para a vida até hoje, do senso coletivo que a gente tinha, então teve uma grande contribuição para mim como individual, mas para o bairro como um todo. Eu acho que
todos os jovens que passaram por esse projeto, pelo Golem Moagô hoje, não são mais os mesmos, porque a gente tem esse senso de coletividade. Então a gente trouxe esse senso de, inclusive, responsabilidade para o lugar onde a gente mora, que a gente está num lugar, a gente não está sozinho, a gente não tem que ter responsabilidade e construir também para que aqui tenha dias melhores. Não dá só para a gente esperar, ficar sentado reclamando e sim quer agir. Não, quando era muito forte aqui na Lemoa, a gente sentiu isso até, que a gente era mais respeitado dentro do nosso bairro, a partir da rede jovem. Então, tinha muito preconceito da nossa entrada, obviamente, com as lideranças, com os projetos sociais. E a partir do momento que a gente começou a se organizar mesmo aqui dentro da Lemoa, subiu um tom de responsabilidade. Então, as pessoas viam a gente de outra forma, cobravam também uma outra postura da gente, botavam uma credibilidade maior. Eu lembro até hoje quando a gente passava, por exemplo, nas empresas para falar com gerentes, no mercado para falar do nosso projeto. E isso tudo aqui eram jovens de 15, 14, 16 anos que tinha muita reconhecimento do que a gente fazia aqui no bairro. E eu acho que as pessoas entenderam isso e começaram a acreditar no potencial que a juventude tem. Não à toa, até hoje, a gente é muito procurado, a gente é muito também visto como as pessoas que podem se organizar aqui na Lemoa e podem trazer caminhos diferentes, assim como a gente fez em várias coisas. Então, teve muitas coisas assim que a gente fez, inclusive na época da pandemia, porque na época da pandemia a gente virou a referência do que era a educação, né? Que foi aí que a gente começou a formular a questão dos reforços, de conseguir dar as aulas para as crianças que não dava para ter na escola e tinha muita mãe que não conseguia fazer as lições. Então, as diretoras e as professoras do Oswaldo Justo ainda tinha todo um esforço de conseguir chegar na casa das pessoas, porque tinha gente que não conseguia nem buscar a atividade na escola, porque não tinha tempo, e a gente ficava com a responsabilidade de conseguir aplicar. Então, de conseguir ensinar, de conseguir mostrar como que fazia as lições na época da pandemia. Isso aqui foi uma construção muito bacana que a gente fez também, que, para além das crianças, eu acho que aproximou toda a comunidade, porque a gente traz a criança, ensina a criança, mas o pai também faz parte, de certa forma, ali de todo o projeto, mesmo não estando presente todos os dias, mas estava envolvido na construção da Rede Jovem e do projeto Golem Moagô. Eu acho que, de certa forma, formou o meu senso crítico. Acho que eu tinha outra visão de mundo antes do Golem Moagô. Acho que a partir deles eu conheci o que são as leis, por exemplo, eu conheci o que é a história do nosso país, mas não só do nosso país, entendendo um contexto, inclusive, internacional de mundo. E através deles eu entendi o que era a construção, inclusive, de políticas públicas, do que faltava. E acho que teve algumas coisas que melhorou, não muitas coisas materiais em si, mas sim do que a gente sente, do que a gente acredita como sociedade. Do começo ao fim do projeto, a gente, assim, mudou demais e crescemos junto também. Acho que todo mundo que passou pelo projeto, de certa forma, hoje está seguindo aí sua vida um pouco mudado, mas também sempre envolvido em projetos como esse. Todo mundo que eu conheço, assim, de certa forma, ou está organizado em alguma organização política, ou está em alguma ONG, ou está trabalhando com alguma coisa voltada aos temas também, que um dia já foi parte da Rede Jovem Anne Frank. Sempre se emocionava quando a gente ouvia falar sobre a história da Anne, e acredito que pode sensibilizar muitos mais outros estudantes, jovens e pais também, principalmente sobre a leitura, que pra gente, assim, foi algo que abriu os nossos olhos, porque a gente não era pessoas de ler muito, e a partir da Rede Jovem Anne Frank a gente entendeu a importância que tinha a leitura para a formação de um ser humano como um todo. Eu quero ser professor, então acho que as exposições como um todo me ajudou muito a conseguir apresentar, conseguir me desenvolver, conseguir falar sobre o que a gente tinha aprendido e gravar na memória. Sei que gravar não é tanto aprender, mas é sobre a gente conseguiu, de certa forma, se desenvolver, apresentar para as pessoas, principalmente educação de pares. Então, a gente tinha uma dificuldade imensa de conseguir chegar num terceiro ano, a gente era do primeiro ano no ensino médio, e tinha que apresentar para todos os tipos de idade. Então, a gente se formou como liderança nesses espaços também através das exposições, e acho que me deu uma vontade maior de ser professor, que era o que eu queria desde criança. Só que a partir disso também me deu essa vontade de debater sobre educação, sobre como é formada a escola nos dias de hoje, a universidade também. E acho que é um pouco do que eu sou hoje, e que esse eixo do projeto me ajudou muito a concretizar o que eu queria para minha vida. Sobretudo, eu sonho com uma nova sociedade, onde a gente possa viver numa sociedade sem desigualdade, numa sociedade com educação de qualidade, numa sociedade onde os trabalhadores e as pessoas sejam
colocadas como centro do debate para que a gente possa evoluir como um todo, né? Porque a gente vive em um espaço com muita miséria, um espaço onde os trabalhadores ficam com as migalhas, né? Principalmente a gente que é de quebrada, que é da favela, a gente sempre fica ali com o que sobra pra gente, principalmente no que se diz educação, a moradia, ao saneamento básico, e a gente não quer isso, a gente quer o banquete inteiro. Então a gente vai conquistar isso aqui daqui pra frente, eu acredito muito. Acho que a Rede Jovem Anne Frank foi um trampolim, assim, foi um começo de uma história que não vai acabar, porque mesmo que eu esteja dando aula dentro da sala de aula, eu vou estar muito feliz também onde eu cheguei, e acho que pode ser um impacto para a vida de muitos outros estudantes.